Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 25. Bons estudos! Oi, lembra de mim? Eu sou o ator que fez o engenheiro na teleaula passada. Naquela teleaula, eu, o Gil e o Vicente começamos a estudar a equação do segundo grau. Mas lembra também que a gente disse que tinha uma fórmula para resolver essas equações? Pois bem, a fórmula para resolver as equações do segundo grau é justamente o tema da teleaula de hoje, onde você vai ver passo a passo a dedução desta fórmula e ainda vai aprender a aplicar a fórmula obtida. Como havia prometido para vocês, hoje a gente vai aprender uma fórmula que encontra as soluções das equações do segundo grau. Mas peraí, doutor, eu não estou conseguindo entender uma coisa. Como a gente vai achar a solução se a gente nem sabe qual o problema a ser resolvido? Eu estou vendo que você ainda não percebeu o que significa solução de uma equação. Solução da equação. Solução da equação é um número que faz a igualdade ficar certa. Tudo bem, eu já entendi o que é a solução da equação. Agora, se não é o número 1 que vai solucionar a equação, qual o número que vai solucioná-la? Então vamos tentar solucionar esta equação substituindo a letra x pelo número 3. Vamos ver o que acontece. Aí está. 9 mais 15 dá 24. E menos 24 dá realmente 0. Portanto, 0 é igual a 0. Pois bem, aí está, 0 igual a 0. Foi encontrada a solução da equação, ou seja, substituímos um número, no caso o número 3, no lugar do x, e a igualdade ficou certa. Neste caso, o número 3 é uma das soluções da equação x² menos 8x mais 15 igual a 0. Nós também podemos dizer que x igual a 3 é uma raiz da equação. Como deu para perceber, em relação a equações, dizer solução ou raiz é a mesma coisa. Mas vamos continuar no tema desta teleaula, que é a fórmula da equação do segundo grau. Vamos entender como se chega a esta fórmula. A primeira coisa que a gente deve saber é como se escreve uma equação do segundo grau. E como se escreve, doutor? De uma forma geral, se escreve assim: ax² mais bx mais c igual a 0. Mas peraí, e essas letras aqui, por exemplo, o A, o B e o C? Essas letras representam os números. Veja, vamos comparar com esta equação aqui, ó, que a gente já viu na teleaula. Repare que nesse caso o C vale 15, o B vale menos 8 e o A vale 1. Deu para entender? Perfeitamente. Mas e a fórmula? Cadê a fórmula? Bem, vamos à fórmula que resolve as equações do segundo grau. Vamos lá. A fórmula é a seguinte: x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. E tudo dividido por 2 vezes a. Agora, esse x da fórmula é o mesmo da equação, é isso? É o mesmo. Mais para frente eu provo isso para vocês. Agora vamos ver como é que se aplica a fórmula. Vamos pegar, por exemplo, esta equação que a gente já está vendo aqui. A primeira coisa que a gente faz é descobrir os valores de A, B e C. Que a gente logo vê: A é 1, B é menos 8 e C é 15.
x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Agora que nós já sabemos esses valores, basta aplicá-los na fórmula. X igual menos 8 mais ou menos raiz quadrada de menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 15 dividido por 2 vezes 1. No lugar de b entra menos 8. Aí nós temos que x é igual a menos 8 mais ou menos a raiz quadrada de menos 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 15. E tudo isso sobre 2 vezes 1. Então vamos começar. Menos 8 dá 8. X igual 8 mais ou menos raiz quadrada de 64 menos 4 vezes 1 vezes 15 dividido por 2 vezes 1. Menos 8 ao quadrado dá 64. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 15 dá 60. Agora nós fazemos 64 menos 60, que dá 4. E 2 vezes 1, que dá 2. A raiz quadrada de 4 é 2. E agora, vamos fazer os cálculos com cada um dos dois sinais. Primeiro, usando o sinal positivo, que dá 5. E depois, usando o sinal negativo, que dá 3. Muito bem, a conclusão que chegamos foi que esta equação tem duas raízes ou duas soluções, o 5 e o 3. E o que significa ela ter duas soluções? Lembra? Significa que se o x for substituído por 3 ou por 5, o resultado dá 0. Nenhum outro número vai chegar nesta igualdade. E por que isso? Você também deve estar lembrando que a equação do segundo grau tem no máximo duas raízes. Lembra? Ela pode ter uma, duas ou nenhuma raiz. E a que a gente resolveu aqui tem duas.